Olá, hoje eu vou falar algo que aconteceu comigo. Sou terapeuta, todo mundo sabe, mas também a gente é terapeuta, também fazemos terapia também, né? A gente tem que ter resiliência, a gente tem que sentir as mesmas emoções que também os nossos pacientes sentem também. É? Então eu fazendo terapia com a minha colega terapeuta, eu lembrei de um fato, de um choro, na verdade, que estava guardado há 49 anos na minha vida. A minha mãe morreu, eu tinha 11 anos de idade, e minha mãe morreu no dia 28 de abril, e como nós sabemos, no dia em seguida, em maio, vem o Dia das Mães, né? Então, eu fui para a festa da escola, que todo ano as escolas fazem essas festinhas das mães, né? E eu fui, normalmente, como se nada tivesse acontecido. E lá na sala de aula, nas comemorações, as apresentações dos colegas, das coleguinhas lá da sala, elas sabiam que eu tinha perdido minha mãe. Então, elas, quando faziam uma apresentação, elas imediatamente olhavam para mim para ver a minha reação. E o interessante é que eu olhava para minhas colegas, eu sabia do que se tratava, que elas estavam ali naquele momento sentindo a minha dor, né? Tendo pena de eu ter perdido minha mãe naqueles dias. E, e olhava para mim com a cara de choro. Mas eu, muito jovem, eu sabia que elas estavam olhando nesse sentido, eu percebia, e eu disfarçava e virava o rosto para um lado e para o outro. E eu fui muito duro naquele dia, disfarçando, né, minha dor, e feliz ali de estar participando daquele momento ali, na sala de aula, porque eu estava triste, mas as demais pessoas estavam felizes com suas mães, né, por ali na sala de aula. Então eu segurei o máximo essa dor, né, esse choro, e acabou a festa realmente, e eu não chorei. Mas aí quando eu fiz o reprocessamento agora com a minha terapeuta, minha colega Ieda, terapeuta, e eu senti naquele momento aquela emoção, né? E realmente o choro saiu de 49 anos atrás. É um relato que eu quero falar para você assim, quantas dores a gente não tem guardadas, né? De tantas emoções que a gente sentiu na nossa infância ou no nosso passado, e que essa dor ela fica acumulada na informação no nosso cérebro, né? E o que acontece é que essas dores emocionais elas vão se juntando, né? Elas vão se juntando, se agregando, e quando a gente fica adulto, quando a gente está maduro, né? Muita gente já o resultado já é muito jovem, né? Tem gente que uma criança já passa a ter essas emoções já bem jovem, né? De uma criança ainda, mas muita gente vai, a partir assim, dos seus 15 anos, é que vai, realmente ela vai se aflorando, né? Ela vai acontecendo e tendo crises de pânico, tendo, né? Uma vida tão cheia de emoções que teve, né, na sua infância, separação de pais, às vezes abuso, né, abuso sexual, às vezes agressão de pai com mãe, agressão dentro da própria casa de pessoas. E essas emoções, elas viram tensões. E essa tensão, ela vira dor. E ela procura uma parte do corpo conforme qual foi a emoção, a dor, e ela se instala no corpo. E a gente passa a ter dores no corpo, a gente passa a ter problemas emocionais, né? E a gente nem sabe porque, de repente, eu estou aqui e começo a sentir medo. Medo. Mas medo de quê? Ansiedade, né? Porque a ansiedade, na verdade, é medo, né? A ansiedade, a gente tem medo. Por que a gente tem esse medo? Por que é necessário esse medo? Para que eu possa me defender.
para que eu possa preservar a minha espécie. Eu só preservo minha espécie se eu tiver medo, porque se eu não tiver medo, eu enfrento tudo sem problema nenhum. Né? Aconteça o que acontecer, eu não vou ter problema algum com isso. Então eu preciso ter medo. Essa é a maior razão da ansiedade das pessoas. E o que é que nós fazemos como terapeuta? Nós fazemos um reprocessamento, essa coisa que aconteceu comigo, não é? A gente vai lá buscar, rastrear essas dores emocionais e quando a gente encontra, a gente reprocessa, faz com que essa dor vá embora. A lembrança pode ficar, não tem problema nenhum. Tem pessoas que até esquecem totalmente a lembrança, mas normalmente a lembrança fica, mas a dor não fica, né? A dor sai, como o caso. Eu posso falar hoje sobre isso, que eu não sinto mais nenhuma emoção. Eu tenho a lembrança, mas não tenho emoção, não tenho nem a dor. O medo se faz necessário porque se eu não tiver medo, como eu já falei, né, eu vou enfrentar tudo. Mas esse medo, ele não é necessário ele ficar. Eu preciso ter consciência dos perigos, né? Por exemplo, a gente é criança, a gente não sabe, vai lá, coloca. Quem é que não levou um choque quando criança, né? Mas a gente ali já entendeu que ali aquele choque é para a nossa sobrevivência. Porque a gente sente dor no corpo, essas dores a gente sente para a nossa sobrevivência, certo? Sentir dor, a gente não trata, né? Então as dores maiores que nós temos hoje, normalmente quem não tem dores no corpo, mas é a dor emocional, né? Que é a dor, justamente a dor da alma. A dor às vezes é tão profunda, é tão grande, que tem pessoas que chegam a se mutilar, a se cortar, né? Eu conheci um rapaz que dissipou o dedo, né? Então, assim, a gente precisa sentir a dor. E às vezes a pessoa quer transferir a dor da alma, a dor é tão grande, é tão profunda, que ela prefere transferir para a carne. E outras chegam até fazer, né, cometer loucura, porque elas nem querem morrer. Ninguém quer morrer. Mas a dor é tão profunda que a pessoa quer se livrar daquela dor e não da vida, né? Esse é o meu recado para hoje, pessoal. Fica na paz de Deus. Peço que se inscreva no meu canal, quem não se inscreveu ainda, é muito importante para a gente. Que se inscreva, que dê um like, faça um comentário, converse com a gente, manda um recadozinho que eu entro em contato. Você conhece alguém que está sofrendo com a dor, né? Não deixa ela sofrer, porque às vezes a gente nem espera e o pior acontece. Por quê? Porque a pessoa está sofrendo e muita gente às vezes acha que aquilo ali é besteira, que é frescura, que não é nada daquilo que aquela pessoa está falando, mas só quem tem dor na alma sabe o que está vivendo, né? A palavra de Deus diz assim, ó, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E a gente precisa dar vigor a essas pessoas que estão precisando de vigor, né? Isso está em Isaías 40, 29, tá, pessoal? Essa é a minha palavra para hoje. Ficar na paz de Deus, em nome de Jesus.